O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os outros é que são mais amigos. Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, é um enorme estar com você todas as quartas-feiras aqui. Sinto-me também privilegiada. Internautas. É uma honra, né, Kátia? Porque Sim. 8 anos de programa Enigmas, pessoal, não é para qualquer pessoa, né? Kátia Gaia, né? Principalmente o público que nos acompanha, também o nosso canal lá no YouTube, Cron TV, você tem lá todo o acervo, então é um prazer imenso contar com a sua presença aqui, ao vivo, ou pelos canais e nas nossas redes, né, Cris? É verdade, Kátia Gaia. E eu também tenho que agradecer todas as pessoas que vêm aqui nos brindar, né? Porque eu tenho uma aula toda semana, gente. Como eu sou uma aprendiz, eu aprendo muito com esse pessoal, porque esse pessoal é gabaritado para dividir conhecimento com a gente. Não tenha dúvida. E eu só sou muito grato ao universo por esse trabalho e por esses presentes que eu recebo toda quarta-feira. E hoje nós temos um presentaço, né, Kátia Gaia? Nossa, eu vou falar um pouquinho do que ela vai falar, embora ela já fez uma transmissão aí para vocês no Facebook, porque ela tem muitas novidades aqui pra gente. Então, ela vai falar sobre as observações do papel dos contatados e dos híbridos na transição planetária. Muitas pessoas adoram, aliás, mandam um e-mail pra gente, né, Cris, sobre esse assunto. E sobre essa pessoa também, né? Bom, gente, eu estou aqui, nada mais, nada menos, com uma expert deste assunto, que é a doutora Gilda Moura, reconhecida mundialmente. Tudo bem, doutora Gilda? Honra enorme estar contigo aqui, prazer imenso, viu? Prazer imenso estar com a Gilda. Adoramos quando você vem, Gilda. Eu adoro o programa de vocês. Eu vou falar para vocês que vocês podem ficar... Eu tenho, assim, paixão pela doutora, porque ela me ajudou desde lá de trás, sabe? Então, assim, não só todo o respeito que eu tenho, mas um carinho imenso por tudo que ela compartilha de conhecimento. Porque, olha, quem passa por uma abdução, que ela vai explicar o que é agora. Doutora, antes de começar, vamos falar o que é abdução, o que é contato para o nosso pessoal. Tá bem, tá. Eu acho que continua tendo muita confusão do que é contato com abdução. Na verdade, para ser bem franca, porque para mim eu sigo muito o padrão, né? Claro. O que me interessa muito mais até do que os detalhes das histórias é o padrão do que está acontecendo, né? Então, havia uma diferença enorme do que era abdução do que era contato. A abdução foi definido num congresso nos Estados Unidos, no MIT, né, o Abduction Study Conference, que seria só as pessoas sendo levadas de um lugar humano, tá, por um ser não humano, tá, por um espaço que ele consideraria não terrestre, tá, e nesse espaço ele passaria por exames. E a partir daí poderia ter alguma interação, alguma conversa, mas pouca, e essa conversa geralmente telepático. Isso ficaria em amnésia e a maioria do episódio só seria, na verdade, recuperado com o uso da hipnose, né? Então isso é o padrão do que seria abdução. Já o contato é diferente. O contato, a pessoa vai sabendo que está indo, vai espontâneo, pode ter o contato só mental, de 5º grau, né? Que a pessoa vai só astralmente ou no outro corpo, né? Vai sendo levado, não com o corpo físico, né? E a pessoa tem muito mais conhecimento, geralmente tem muito mais história, tem mais viagens, vão levar a outros planetas, ou trazem uma porção de indicações e até de ensinamentos, como curar, como ajudar os outros, né? Mas o que acontecia? O abduzido, depois que ele perdia o trauma, porque havia um trauma, olha que eu estou usando o verbo no passado, tá? Havia um trauma. Quando eu comecei há 25 anos atrás, há 30 anos, né? Esse trauma era terrível, gente. O brasileiro só chorava, mas chorava muito, né? O argentino gritava, o americano gritava, o português era mais parecido com o brasileiro, também só chorava, tá? Mas era difícil até lidar com aquilo, era uma regressão
difícil para a gente que estava fazendo, porque era dolorida. Então eu comecei a pesquisar exatamente porque eu queria encontrar uma forma de tirar essa dor, né? Sim. Porque eu sou muito mais psicóloga do que sou investigadora ou ufóloga, né? Então o que eu queria era ajudar aquelas pessoas a tirar aquela dor. Mas o que acontecia? Depois que ela ultrapassava aquilo e que aquelas emoções eram trabalhadas, tá? Ela passava a ter contato tipo os contatados. Quer dizer, ela passava a ter uma interação consciente com entidades ou seres não humanos, né? Que também passavam para eles informações, orientações, né? E que com o tempo, que eu até descrevo no meu primeiro livro, com o tempo aquela sensação do ser fora deixava de existir. E ela passava a ter a noção já todas direto dentro da própria cabeça. Então, o que eu estou encontrando agora? Isso é porque você falou do passado, nós queremos saber o presente. Pois é. O que eu estou vendo em todas essas últimas regressões? Uma coisa muito interessante, tá? As pessoas veem os exames como se fosse um abduzido. Sim. Se vê a luz, vê sendo levado, sente a mesa, estou deitada numa mesa, muitas vezes essa mesa fria, né? Seres em volta, e aí eles olham para mim e dizem assim, tem um monte de ser esquisito aqui em volta, bem estranhos, porque de um modo geral as pessoas nunca veem os seres como elas imaginam, vêm sempre diferente, tá? Mas eu não estou com medo não, doutora, está tudo bem. Eu acho que isso aqui está sendo feito com algum motivo importante e não é contra mim, mas é para mim, tá? E as pessoas veem, conseguem continuar vendo o que vai acontecendo, muito bem. E aí o segundo detalhe, que é o mais interessante, elas já começam a se ver como participante daquilo. Quer dizer, dali passam ou para o momento anterior, ou para um momento, um outro espaço-tempo, em que ela se vê como vestida como os seres, como se ela pertencesse a quem está fazendo a pesquisa, né? As pessoas começam a se ver co-participante do projeto, que isso não existia antes. Quer dizer, o que é essa mudança, eu ainda não posso afirmar. De qualquer maneira, é bastante interessante. É como um despertar para algo diferente. Não sei se a influência da mídia pode ter alguma coisa a ver com isso, até por terem perdido o medo, mas eu acho que a coisa é mais profunda do que isso. Tá? Bem, muitas pessoas perguntam sobre questão de híbridos. Quem são os híbridos? Quais são as características deles? Pois é, há muita confusão com relação a ser ou não ser híbrido, né? Eu tenho uma posição aí parecida com uma amiga minha, que é uma investigadora americana conhecida, a doutora Bárbara Lamb. Ela tem livros, fala em palestras, faz parte de organizações, e ela escreveu um livro novo, Encontro com os Híbridos, tem 9 casos de híbridos. Eu tenho a mesma posição dela, né? Para nós não é mais importante provar se são híbridos ou não são. O importante é saber que está acontecendo alguma coisa e que essas pessoas que estão se conscientizando como híbridas têm muita coisa importante a ensinar ou a passar. Tá? Então, dentro das investigações anteriores, David Jacob e o Dr. Richard Boylan, que foi inclusive da associação que eu fiz parte, que é uma das pessoas que mais investigou o caso dos híbridos, que ele chama Criança das Estrelas. Sim. Inclusive ele tem essa organização, fazia congresso para juntar as crianças com as mães e os pais. Quer dizer, ele não fala, assim, de um modo geral, os híbridos são Criança das Estrelas, né? E o que os dois colocam? Isso eles são iguais ao colocar, né? São filhos de pai e mãe humanos, tá? A um certo momento, ou esse óvulo vai ser manipulado dentro da nave, ou alguma coisa vai ser acoplado nesse ser, na mãe, tá? Que vai fazer a diferença, tá? Mas o pai e a mãe são humanos. Essa manipulação ou essa acoplagem genética é posterior, tá? E muitas vezes esse ser é levado, é retirado da mãe, e isso antes tinha muito mais casos do que agora. Agora não encontro. De criança levada com 3 meses, desaparece, que eles levam para as mães. Hoje em dia eu não encontro mais isso, é interessante. Achava muito isso antes, né? E muito o abduzido indo, se vê amamentando os bebês e coisas assim.
parece que isso já acalmou. É como se agora já são os híbridos crescidos, não tem mais tanto essa parte, pelo menos São os Essassanes, eles chamam. Os híbridos crescidos da nave chamam-se Essassanes. Pois é, então talvez porque já estejam crescidos, eu já não encontro mais tanto em regressão esse processo igual antes, né? Da mãe se vê o feto sendo retirado antes, ou ela sendo levada para amamentar bebês. Eu não encontro isso agora, encontrava há 30 anos atrás, não agora, né? Mas então, com relação às características desses híbridos, né? Segundo esses dois investigadores, apesar de que eu acho que tem muito mais do que isso, né? Eles têm uma temperatura mais baixa, uma enorme interferência eletrônica em tudo, tá? Um olhar muito forte, um campo vibratório diferente, que inclusive se reconhece, uma maior imunidade do que as pessoas, geralmente aparentam menos idade do que têm, né? E eles quase sempre desenvolvem poderes e têm consciência desses poderes, alguns não. Então, segundo o Richard Boyle, inclusive, ainda haveria muito híbrido adormecido que não sabe. E a grande maioria não quer que saibam que ele é híbrido, mesmo que ele tenha consciência. Mas eu acho que nesse momento está havendo um despertar, tá? Eu estou sendo muito procurada por jovens na faixa de 30 e poucos anos. Eu acho que esses jovens nessa faixa de 30 e poucos anos, que está procurando muita explicação, tá? Devem ser híbridos, porque seriam filhos daquelas primeiros abduzidos, né? Que estão começando a despertar. Nossa, que maravilha, né, Kátia? Verdade. Bom, a doutora Gilda traz sempre novidades, né? Doutora, faça a comparação das profecias antigas com as atuais, que eles faziam para atualmente. Não é nem tanto as atuais, né? O que eu geralmente procuro ver nessas profecias antigas, e que me chamou muita atenção, uma vez que eu estava pesquisando, é que em todos os anos, tá? Em que um colocava uma profecia muito ruim do planeta destruído, de um monte de terremoto, um monte de inundação, e que aqui não tinha jeito, que o mundo ia acabar no ano de 2000. No mesmo ano tinha um outro, né? Por exemplo, que já falava o contrário, que já falava em união, em salvação, em transformação da humanidade, que tudo ia melhorar. E como nós estamos nesse momento de uma transição planetária, né? Então, e teria essas duas correntes outra vez, quer dizer, muita gente recebendo as mensagens do mundo que ia acabar. Esses últimos anos, o que a gente mais vê no Face é o mundo acabando. Sim. Né? Toda hora o mundo está acabando. Todos, e você? Eu participei de todos, você participou? Pois é, e estamos vivos presente. aqui, não é? Então, e um desses grandes, inclusive antigos, que eu já não recordo se foi o Billy Mayer, um deles, que o mundo acabava no ano de 2000, que depois de 2000 já não tinha mais nada. Nós estamos em 2017, graças a Deus estamos aqui, né? E passou 2012. E vamos estar aqui por muito tempo, pelo que eu sei. Então havia sempre as duas profecias, né? E mais recentemente, os dois irmãos, o Sisto e o Carlos, que atualmente o Carlos é a Verônica, né? Eu tive com a Verônica recentemente. Eu gosto muito deles. Mas o guia da Verônica atualmente deixou uma mensagem muito catastrófica, realmente acabando com a humanidade, que o planeta sobreviveria, mas a humanidade, com tudo isso que vai acontecer, e com seca, com falta d'água, com tudo isso. Enquanto o Sisto, no mesmo ano, dava uma mensagem de transformação, de que a nossa mente é capaz de mudar tudo isso. Não é? Então, outra vez, nós temos duas profecias juntas. Quer dizer, eu acho que a transição planetária é nesse sentido. Não é uma transição planetária quando muita gente pensa, quando o pessoal mais ligado à espiritualidade, ao contato, está falando de transição, e as pessoas pensam muito que essa transição só de ascensão, alguma coisa ligada a só... Não, gente. É uma transição em todos os níveis, social, econômico, político, tá? É uma mudança no planeta, e é uma mudança geral, né?
Então, eu acho que é isso, por isso que a comparação dessas profecias antigas, para a gente ver que a gente não pode se ligar na profecia da destruição, não pode, porque senão a nossa mente destrói o planeta. Porque nós somos poderosos, a gente não sabe quanto. Né? Esse é o problema. Eu só queria relatar uma coisa rapidinho. No ano de 2000, Marília Gabriela foi com o SBT Repórter no Grupo Crom. Você lembra disso, Cátia? Sim. E eu tinha ido dar uma palestra e voltei para poder dar entrevista. E o que aconteceu? Eu fui vaiada em pé, porque eu falei, tudo que foi falado aqui não vai acontecer nada. Fui vaiada em pé no Congresso. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei na Marília Gabriela, o programa, mas todo mundo está falando que vai acontecer alguma coisa no ano 2000. Aí eu falei assim, vocês podem vir aqui no ano 2001, 2002, 2003, que nós estaremos aqui dando novas reportagens dizendo a mesma coisa. Porque cabe a nós mudarmos isso, Gilda. Está na palma das nossas mãos e aqui, sabe? Vamos jogar coisa positiva, né? Eu costumo dizer, o meu contato, né, que eu falo lá na Noite Especial, é de outra vibração, porque nunca entra nisso, né? E eu me lembro que no ano de 2000 aconteceu o mesmo comigo. Eu vim de Portugal, todo mundo no Rio de Janeiro, meus amigos e conhecidos, todo mundo vai acabar, fizeram reunião para isso. Eu digo, gente, não vai acabar, não vai. E não acabou. E 2012 é a mesma coisa, né, Cátia? Você nossa. E 2012, então, para mim ficou muito claro, veio muito antes do final do ano, né? Que para mim o 2013 seria um reinício. Que nós teríamos que refazer tudo de uma forma mais bem feita. Sem dúvida, sem dúvida. É que juntou o calendário maia, então todo mundo falava muito, né, 2012. Eu fui convidada, eu falei no Clube Naval sobre isso, que me pediram, fiz uma palestra enorme sobre o calendário maia e todas as profecias ligadas ao 2012, né? E o que teria de positivo ou o que teria de negativo. Porque mesmo o calendário maia pegaram eram vários. Entendeu? E os outros não diziam a mesma coisa. Estão dando um reset, né? Está começando tudo de novo. Outra vez. Outra vez, mas assim, com outro nível de consciência. Isso que é legal, né? Isso é importante. Quanto mais maduros, mais a gente vai aprendendo a lidar com essa realidade e mudar ela também. Né? Então, eu quando falo isso, e gosto de fazer essa comparação, porque você pega 1952, vai pegando os contatados, os famosos, né? Dino Crasped, Billy Maia, né? Vai pegando Siracusa, vai pegando todos eles, e você vai vendo como tinha o positivo e o negativo, e quem acertou e quem falhou. Quer dizer, teve no negativo também, não vou dizer que teve, mas não naquele nível de destruição total. Coisa sempre mais localizada, nós temos até hoje, né? Muita coisa acontecendo no planeta, mas muito mais ainda localizado, né? Gilda, chegou para mim porque nós divulgamos a sua presença, né, aqui no programa. E veio uma pergunta no Facebook da seguinte forma: a moça chama Maria Clara, ela tem uma filha e ela me disse assim: híbrido é a mesma coisa como falam hoje crianças cristais, índigo, porque também tem uma grande uma controvérsia aí nessa questão. E ela fez essa pergunta. Olha, deixa eu explicar. Eu falei do Richard Boyle, que chama Criança das Estrelas, né? E já havia uns conceitos mais antigos que era semente das estrelas. Então, a minha geração, por exemplo, seria semente das estrelas, não estaria dentro dos primeiros que tomariam esse tipo de consciência. E eu me lembro que eu fiz uma palestra até lá em Manaus, tá? Em que eu fiz essa visão, né? Nos 3 níveis, tá? Porque dentro da visão espiritualista, aí você vai botar os indigo, cristal, diamante e outros mais que eu nem sei quantos são. Sim. Tá? Então tem toda essa gama dessas crianças novas, tá? Se você pegar dentro da sociologia, você vai pegar a geração X, Y, Z, e que vai ter características muito semelhantes, tá? Dentro daquelas outras, tá? Então, e se você for pegar na ufologia, né? Aí você vai ter os contatados, os abduzidos, os híbridos, tá? E os filhos das estrelas, né? Então, eu acho que tudo são as mesmas crianças, só com um olhar diferente dentro do estudo que você está fazendo. Sim. Mas tudo são crianças novas que estão nascendo. Segundo o Richard Boyle, já está nascendo a grande maioria toda
já seria híbrida. Mas agora o Deepak Chopra, que eu tive agora recentemente, não sei quem conhece, que é aquele Adoro, médico, Deepak né? Chopra, mas já eu tive num seminário dele de 3 dias de meditação, e ele, quando iniciou a fala dele, ele disse aí uma coisa ainda mais interessante e mais bonita. Ele começou pelas estrelas e pelos bilhões das galáxias e aquilo tudo, para acabar dentro do nosso DNA, né? E que nós todos teríamos no nosso DNA, principalmente no DNA lixo, tá? Alguma semente das galáxias. Então nós todos seríamos semente das estrelas, porque ele coloca que seríamos poeira das estrelas, né? Maravilha. Ele tem até uma camiseta escrito I am Stardust, quer dizer, nós somos todos poeira das estrelas. Então eu estava lendo sobre uma híbrida até americana que estava colocando que a questão do híbrido é só uma questão não é categorização, mas de quantidade, vamos dizer. Antes tem aqueles que estão mais inconscientes, já estão mais conscientes um pouco, essa geração está começando a acordar, que a próxima já vai vir mais desperta do que entendeu? É só uma questão de calibragem. Opa! Né? Mas nada. Ó, falando em calibragem, eu quero saber aqui, Gilda, qual o cenário que está se armando para o contato? E quando será, no seu ponto de vista de pesquisador? Olha, o contato geral ou oficial acho muito difícil ser próximo, porque eu acho que a humanidade, ainda a nível de consciência, está muito difícil. Tá? Não vejo. Agora, o contato mais particular dentro de grupos que estão acordando, tá? E que nem estão buscando mais ver luzinha, mas estão buscando um encontro físico com seres que possam orientar, esse acredito que ainda possa acontecer alguma coisa esse ano. Tá? Que bom. Fico Espero. feliz, fico feliz. Gilda, eu sei que você começou uma pesquisa já há algum tempo e agora você está colocando mais o seu olhar. E você gostaria que através do nosso programa, porque muitos nos assistem, até estudar alguns casos, não é isto? Não é nem estudar os casos, é juntar pessoas. Juntar pessoas, contatados no caso. Vou explicar o porquê. Por favor. É do mesmo jeito que eu coloquei o papel. Qual é o papel? Né? O papel dos híbridos, o papel dos contatados, nesse momento. Né? Certo. Justamente o que eles trazem de consciência e que eles aprendem, como eu falei, que eles emanam um campo. E só esse campo vibratório deles, essa frequência, já atua nas outras pessoas, nos vizinhos, né? Como dizia a Carla, que é uma abduzida portuguesa mais famosa, né? Que na casa de cada abduzido já se forma um portal, quer dizer, porque já tem essa frequência aumentada. Então, um dos grandes papéis de todos eles foi ensinar as pessoas a elevar a frequência, né? O que faz para elevar a frequência? Até porque uma das coisas que eu aprendi com os tibetanos, quando você sobe a frequência, você não precisa brigar nem destruir o negativo, porque o negativo se dissolve com a frequência mais alta. Tá? O meu filho até coloca mais além. Ele diz que o negativo deixa de existir. Ele não se dissolve, não. Ele deixa de existir. Então, o que é importante para a transição, para que esse planeta realmente, é as pessoas conseguirem fazer essa elevação da frequência. E o grande papel dos contatados, dos híbridos, nesse momento, é isso. É ajudar a elevar essa frequência. E o que eu tenho visto em muitas regressões no ano passado, durante o ano todo, tá? É as pessoas serem levadas, pessoas que não se conhecem, pessoas diferentes do Rio e de São Paulo, serem levadas a como se fossem estações intermediárias aqui no planeta, em que é mostrado um mapa, a Terra, né? E os pontos luminosos aqui, tá? E que esses pontos luminosos que estão formando uma rede, que é o que vai ajudar a elevação dessa frequência, tá? Então, a partir do que eu comecei a ver isso ano passado, eu disse, gente, os contatados foram retirados da ufologia clássica e eles foram crescendo por aí, e foram fazendo grupos e foram recebendo as coisas e hoje em dia são muito bem informados. Leem tudo, veem tudo, estão em todos os canais, estão sabendo de tudo, não são mais pessoas perdidas. Eles têm filtros para fazer. Os perdidos são aqueles que realmente não estão muito bem
equilibrados da cabeça. Sim. Mas os outros, de um modo geral, sabem filtrar o que estão recebendo ou o que estão fazendo. Então, eu acho que é uma hora da gente começar a saber quantos contatados e abduzidos, pessoas que tenham noção disso, tá? Não me interessa nem se eles têm prova disso. Eu acho que já passou a hora disso. Eu acho que está na hora de se saber qual foi a sabedoria que eles aprenderam. E essa sabedoria precisa ser trocada. Porque esse é o papel deles nesse momento, é esse. Essa união para fazer essa conexão, para a gente poder elevar a vibração. Levando a vibração até o Brasil melhora. Não tem a tudo melhora, né? Todo mundo melhora. Que melhora. Porque o amor é a única energia que dissolve todas as outras, o fraternismo, né? A frequência mais alta. A frequência mais alta. Agora, o que as pessoas não sabem, quando me perguntam, por exemplo, você para elevar a sua frequência é igual que os hindus sabiam. Né? Os hindus, quando eles estudam a Kundalini, ou estudam os chakras, né? Eles sabem que a energia para fazer a união de Shiva e Shakti, a consciência pura, que é exatamente essa consciência mais alta, tá? Só consegue não criar problemas quando você já dissolveu seus blocos emocionais. Então não adianta você só estar rezando, meditando, recebendo a luz e não limpar suas raivas, seus medos, a sua sombra. Sim. É verdade. Tá? Porque não saber lidar com frequência não vai ficar lá. Não saber lidar com isso é difícil. Aí fica aquele falso guru que brilha assim, chama todo mundo, mas o porão está muito sujo, entendeu? E aí é complicado. É verdade, é verdade. Eu tenho muitas perguntas aqui. Nós temos 3 minutos só, Kátia. A doutora Gilda precisa voltar. À vontade, doutora Gilda, o que esse seria? Estou falando demais. Não, imagina, é que o tempo é curto mesmo. O projeto Hopper de pesquisa, fala um pouquinho sobre ele. Esse projeto foi antigo, né? Foi feito nos Estados Unidos na época, pelo ICAR, foi para descobrir quantos abduzidos poderiam existir, né? E na época deu que uma população dos Estados Unidos, mais ou menos 4% teria sido abduzido, que é muita gente. É muita gente. Dentro de uma população americana. Se você jogar isso para o Brasil, é outro tanto. E eu ainda acho que aquilo foi um pouquinho por baixo, né? Porque eu conheço as perguntas e acho que tem muito abduzido que nem se encaixa bem naquelas perguntas. Mas o que foi mais interessante na pesquisa não foi isso. É que eles saíram perguntando, por exemplo, se você tem noção de sair do corpo, se você faz viagem astral, se você já viu algum monstro no seu quarto, se você já viu figuras estranhas, se você... todas essas coisas, esses efeitos mais paranormais, né? E isso teve respostas de muito mais percentagem, 18, 20, do que propriamente ver uma nave. Ver uma nave está em 7%. Tá? Quer dizer, que as pessoas têm todos esses fenômenos, né? Sem ter visto nave nenhuma. E mesmo sem ter visto ET. Eu acho que ver ET tem 5% na pesquisa. Quer dizer, isso é muito interessante. Para saber como a consciência das pessoas, já desde aquela época, começou a expandir, né? Para as pessoas estar tendo consciência de tanto fenômeno assim, né? E responder por esses fenômenos todos, né? E o que você espera para este ano dentro do seu projeto? Bom, eu estou escrevendo um livro novo, né? Que vai vir lançar aqui, pessoal. Já está só amarrando aqui com a doutora Gilda. E aí, com esse livro novo, aconteceu até uma coisa interessante, porque era para ser um livro sobre abdução, contato, sobre toda essa parte desses anos todos que eu só falei e não escrevi mais, né? Escrevi um livro de ficção, mas não escrevi mais diretamente. O meu livro de ficção é muito mais um livro iniciático do que é de contato, do que é propriamente de abdução, né? Mas acontece que começou a me vir também, e vai estar nesse livro, a busca da ligação do passado. Quer dizer, o que as civilizações antigas... Você até hoje estava me falando sobre Peru, Bolívia, ou logo que seja, né? Para mim, o que Tijuanaco e, por exemplo... que é o que começou a me vir muito forte, e tem nas coisas dos híbridos também, a ligação, por exemplo, não com a Atlântida, mas sim com a possibilidade da existência do continente de Mu no Pacífico. Sim, Lemúria, né? Com Lemúria. Então, começou a me vir. Então, vai ter um pouco disso também no livro, né? Mas o projeto maior meu
é justamente, nós estamos tentando, eu tenho um grupo pequeno que eu comecei a dar curso, que são de psicólogos, pessoas que já são mais ou menos cabeça de grupos ou de centros, né, para criar um modelo para ajudar as pessoas a serem ajudadas, a fazer o treinamento de quem vai ajudar as pessoas, tipo uma consultoria, para a gente poder fazer essa rede. Tá? Olha que bacana, hein? O e-mail da Gilda Moura para que vocês entrem em contato é gilda119@gmail.com. E suas redes? Facebook? Tem Facebook. É Gilda, acho que é Gilda Maria Moura no Facebook. Isso mesmo, Gilda Maria Moura. Gilda, muito obrigada. Gratidão, doutora, Gilda. Volte eu sempre. tenho um blog, mas o blog eu acho que está com o Papai Noel de 4 anos atrás. Eu nunca mais escrevi nada. Mas então, ali você passa, começa a divulgar, porque as pessoas fazendo parte do seu perfil ou tendo o seu e-mail conseguem te localizar, com certeza. Porque as pessoas se queixam que custam a me achar. Mas a gente já está com o contato da Gilda. Gilda, fica um convite para um próximo programa, você escolhe o tema, que é uma honra estar contigo. Gratidão. Pessoal, porque no Enigmas é assim. Aqui, você vê o invisível. Ouve o inaudível. E você acessa o que dizem que é impossível. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada. Até. Do seu dedo também. A digital de cada um.